Se você é bancário, este vídeo com certeza é do seu interesse. Quanto mais você for um bancário que faz horas extras, quanto mais então se você é um bancário que faz horas extras, mas que não recebe essas horas porque faz trabalho externo. A gente vai repercutir com vocês aqui uma notícia do nosso site, um artigo que a gente escreveu ali no setor de direito do trabalho, do escritório. Nosso site sempre traz artigos sobre casos nossos, casos da jurisprudência, que por algum motivo mostrem-se relevantes e que podem auxiliar as pessoas a entender quais são os seus direitos, né? No caso, a gente está falando aqui de um processo que ocorreu, que a gente escolheu para exemplificar um direito que já está, eu não vou dizer pacificado, mas já é reconhecido amplamente nos tribunais, que é o direito às horas extras, mesmo fazendo trabalho externo, né, por parte dos bancários, o que envolve... porque quando a gente fala em hora extra, na jornada comum a gente sabe que funciona de um jeito, na jornada do bancário funciona de outra maneira. Lógico, há casos e casos, né? Mas vamos dar uma olhada aqui nesse caso, só para você entender do que a gente está falando, tá? Uma bancária da cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais, sendo que isso aqui, repito, é só um exemplo, isso aqui funciona em qualquer tribunal, teve o direito de receber horas extras reconhecido pela Justiça do Trabalho. A jornada de trabalho da gerente de relacionamento bancário era controlada por meios tecnológicos, ou seja, através de celular, através de e-mail, etc, etc. E aqui já começa a grande questão, tá? No caso dela, o que foi comprovado, foi escrito aqui no artigo que era controlado, mas o mais importante é saber, poderia ser controlada, não precisava nem ser efetivamente controlada, bastava que pudesse ser controlada, tá? Então, o juiz do trabalho ali de Juiz de Fora deferiu o pedido da trabalhadora. De acordo com a autora, com a bancária, a sua jornada de trabalho era das 8 da manhã às 19 ou 19h30 da noite, com 40 minutos de intervalo, de segunda-feira a sábado, além de um domingo por mês, das 8 às 14 ou 15 horas, nesse dia sem intervalo. Veja que é algo bastante extenso, né? A instituição financeira em que a empregada trabalhava, o banco, sustentou que ela não teria direitos a horas extras por trabalhar em condições incompatíveis com o controle de jornada, submetendo-se à excludente prevista no artigo 62, inciso 1 da CLT. Tá? Ela prestava serviços externos, ela não ficava na agência, ela não ficava na sede, e por isso não haveria necessidade de fazer esse controle de ponto, e não havendo essa necessidade, não são pagas horas extras, né? Vamos até ver esse artigo 62 que eles usaram para alegar na CLT, que diz o seguinte: não são abrangidos pelo regime previsto nesse capítulo, ou seja, o regime de jornada comum que prevê o pagamento de horas extras. Os empregados que exercem atividade externa incompatível com a fixação de horário de trabalho, devendo tal condição ser anotada na carteira de trabalho e previdência social e no registro de empregados. Então veja que aqui não existe... não é como se houvesse uma vedação a uma atividade, né? O que existe é uma previsão genérica. Olha, se o trabalho exercido for incompatível com a possibilidade de um empregador ir lá e registrar certinho o controle de jornada, então a gente vai dar uma colher de chá para a empresa. Não precisa fazer isso, então também é óbvio, não precisaria pagar horas extras, né? Qual que é o problema? Hoje em dia, qual empresa não consegue fazer um controle de jornada, ainda que seja jornada externa? Com tecnologia, isso é fácil, isso é possível, isso é rápido, isso é prático, isso é barato, quanto mais para uma instituição financeira, para um banco, né? E aí veio o julgamento da causa, que na sentença explicou que o enquadramento no citado dispositivo legal, o artigo 62, inciso 1, somente é possível quando há total, aqui é a palavra-chave, total incompatibilidade entre as atividades desempenhadas pelo empregado e a possibilidade de controle de jornada pelo empregador.
Não basta que o empregador não queira controlar a jornada. É preciso que essa possibilidade de fato não exista. Então, quando você vai entrar com um processo para brigar por horas extras, você tem 2 pontos para bater, né? O primeiro é esse: olha, supondo-se que não seja controlada a jornada. Não é por quê? É ônus da empresa comprovar que a jornada poderia ser, que a jornada não poderia de maneira nenhuma ser controlada, que é total incompatibilidade. Aí ela não deve horas extras, né? Mas vamos supor que o juiz do caso entenda, não, tudo bem. Eu até concordo com sua tese, mas o ônus de provar que era possível é do empregado. Muito bem, temos uma segunda chance. E nesse caso havia uma prova de que a jornada poderia ser controlada, né? Pode ver aqui que foi dito na sentença. O magistrado concluiu que, no caso da bancária, a prova testemunhal, ela levou uma testemunha, levou à conclusão de que o controle de jornada era perfeitamente possível no exercício da função de gerente de relacionamento. Testemunhas afirmaram que não batiam ponto, mas tinha jornada controlada por e-mail e por celular corporativo, além do acesso ao sistema por login e senha. Outra testemunha disse que os horários de início e término da jornada eram informados ao gestor. Então você tem aqui 2 tipos de prova testemunhal, de prova oral realizadas, né? A primeira: ora, peraí, eu trabalho com telefone corporativo? Cara, hoje você habilita no Google, não precisa nem ser nada especial, no Google tem uma opção que você entra, você faz o login e diz, a partir de agora vai controlar onde eu tô. Muito bem, dá para controlar se você está trabalhando ou não, né? É a coisa mais simples do mundo. Se você trabalha com um celular corporativo no bolso, dá para controlar a sua jornada, né? E o que impede de você ter que, entre aspas, bater ponto digitalmente à distância? Hoje isso é feito em home office, né? Principalmente depois da pandemia, isso se tornou a coisa mais simples do mundo, né? E aqui teve outra testemunha ainda, não fosse suficiente tudo isso que já tinha sido demonstrado, comprovado, etc. Uma outra testemunha disse que os horários de início e término da jornada eram informados ao gestor. Então, além da possibilidade, havia efetivamente um aviso a um gestor dizendo, olha, comecei a jornada a tal horário, terminei tal horário. Se tinha um aviso, se um gestor recebia essas informações, é porque dá para controlar a jornada, né? E aí continua aqui finalizando a notícia. Com base nessas informações, o juiz determinou o pagamento das horas além da 6ª hora diária e ou 30ª hora semanal. Você, como bancário, já sabe que é assim que funciona. 7ª e 8ª hora para frente, a 7ª, a 8ª e daí para frente é tudo hora extra, é tudo pago com um percentual muito alto de hora extra, a gente sabe disso. E nesse caso não é só que não recebia o adicional, né, de hora extra da 6ª e 7ª hora, não recebia nenhuma dessas horas, de maneira nenhuma. Então é o tipo de ação que alcança um valor assim muito alto, né? Normalmente um valor muito alto, um valor que muitas vezes vai mudar a vida do trabalhador, né? Conforme a súmula 55 do TST, que prevê as empresas de crédito, financiamento e investimento, também denominadas financeiras, ou a gente chama também às vezes de empresas coligadas financiárias, entre outros nomes, equiparam-se aos estabelecimentos bancários para os efeitos do artigo 224 da CLT. O dispositivo que estabelece a duração normal do trabalho dos empregados em bancos, casas bancárias e Caixa Econômica Federal será de 6 horas contínuas nos dias úteis, com exceção dos sábados, perfazendo um total de 30 horas de trabalho por semana. Tá? Então foi determinado no final o pagamento do adicional de 50% sobre as horas extras trabalhadas e não compensadas, além do... E é aqui que geralmente vem a maior porrada, né? Que é além dos reflexos das horas extras sobre outras verbas trabalhistas. Então imagina que ela conseguiu na justiça que a 6ª, a 7ª, em alguns dias 8ª, a 7ª, 8ª, em alguns dias 9ª hora, horas extras, tudo isso, a própria hora, com o reflexo da hora extra, e tudo isso refletindo em férias, 13º, FGTS, multa de 40%, aviso prévio, entre tantas outras verbas trabalhistas, né? Então é por isso que o valor de uma ação dessa acaba sendo um valor exorbitante, um valor muito, muito, muito alto
mesmo, né? O que é preciso, é claro, é que o advogado que maneja a ação tenha conhecimento de como funciona essa lógica que eu expus aqui, de ônus probatório a respeito da prova de possibilidade de controle de jornada e que trabalhe estrategicamente com isso para que o trabalhador consiga conquistar um valor indenizatório muito alto, indenizatório de verbas, realmente muito alto na justiça, tá? Então é isso, eu espero ter ajudado você com esse artigo e até a próxima.